Gente, então vamos começar. Vamos começar. Fazer apresentações aqui. Eu gostaria de dar boas-vindas à querida Helena Lopes, artista querida e uma fomentadora da gravura, e assim, pela qual eu tenho uma grande estima. Nós tivemos um trato assim que iniciou-se profissional e depois se estendeu assim a uma questão de admiração mútua, e eu venho acompanhando o trabalho da Helena tanto como artista, e sempre me impressionou, né, o trabalho como artista, porque ela considerava sempre a gravura como um relato, um testemunho, sabe, ou da sua vida própria, da sua própria experiência, ou daquilo que via, né, das injustiças, coisas que estavam à volta. Então sempre me tocou muito essa maneira como a Helena via a imagem, não apenas como fruição estética, né? Esse é um lado, mas também esse lado dela como incentivadora, como promotora da gravura, e agora, pelo que eu tenho acompanhado, se estendeu para uma gama maior de atividades com esse espaço cultural em Brasília, e também ela está num lugar muito especial, que é o coração do Brasil, né? Então, e a gente tem que pensar que os lugares eles desenvolvem certas particularidades em relação à arte, né? E normalmente quem está no eixo Rio-São Paulo, acho que tudo acontece no eixo Rio-São Paulo, é uma mentira isso, né? Há muito mais arte pelo mundo do que nesse pequeno eixo. Há uma propaganda em relação a isso que nos faz crer que só acontece arte, né, no Brasil, nessa circunscrição, assim como no outro internacional se elege alguns centros. É uma mentira. De que, pelo panorama que nós demos nesses 3 semestres, que há um forte assim pensar, e até muitas identidades locais que são absolutamente dignas de nota, né, de relevância. Bem, eu estou aqui para apresentar a Helena, então, e deixar ela à vontade, porque há assim, uma série de questões, né, a serem formuladas, imagens a serem vistas, e de início eu agradeço novamente, tá bom? Obrigado, Helena, pela gentileza, carinho. Esse convite tão gentil, tão bom. E acho assim que a gente está vivendo um momento tão especial, né, no mundo inteiro, de organização, e assim, e acho que de alguma forma estamos aproveitando isso para ampliar o nosso leque de visibilidade. E então, assim, quantas pessoas podem nos ver, podem acompanhar o nosso trabalho, coisa que há 5 anos atrás não acontecia. E veja, eu assim, os meus netos clicam essa máquina com uma velocidade enorme. Eu tenho um assistente, tá, que cuida de tudo. Ele já chegou, já arrumou, já resolveu, tá? Eu estou sentadinho e vou falar. Mas assim, como tudo isso, assim, acho que não importa o momento que a gente está vivendo, se a gente conseguir tirar proveito, entender o que está vivendo e levar as coisas para frente, vai ser uma coisa muito boa. Bom, li todas as perguntas e descobri que vocês, gentilmente, realmente estudaram um pouco do meu currículo e sabem por onde é que eu caminhei. Isso me deixou muito, assim, muito contente, tá? Fiquei prazerosa. Falei, uau! Não sabia que gerava tanto interesse. Acho que a gente pode... Se permitir, eu vou passar a palavra para a professora Eliana para ela ir encaminhando as questões. Ou você quer falar alguma coisa antes? Não, eu ia falar exatamente isso, porque eu estou com as minhas... Aqui, o Wallace arrumou tudo bonitinho. Eu estou com a tela, do lado eu estou com o iPad, com as questões, tá? Então, está tudo organizado. E nós marcamos mais ou menos... Eu mandei muito poucas imagens, Sim. Porque assim, não é necessário, não? E porque
Aí, se precisar de alguma coisa, nós estamos com os arquivos aqui, que a gente pode usar. Liana, estou aqui. Bom dia, Helena. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui participando desse encontro. Eu vou colocar a apresentação aqui disponível para todos verem, e à medida que for sendo necessário, você vai me pedindo, a gente vai passando adiante. Tá e bom. aí eu vou seguindo o roteiro e passando a palavra aos alunos para eles irem formulando as questões de cada um, tá bom? Ah, excelente, excelente. Então, eles é que vão formular a questão. Isso, cada um que formulou a questão vai fazer suas perguntas. Então, para iniciar, eu vou passar a palavra ao Wander, enquanto eu vou iniciando aqui a profissão. Tá. Wander, bom dia. Ei, bom dia, Helena. Bom dia. Eu estava querendo saber, Helena, você poderia comentar como foi estar com a gravura, assim, inicialmente, quais foram os seus mentores, seus professores, figuras da gravura que vieram te influenciar, ensinar sobre as técnicas, assim, porque geralmente a gente tem esse contato inicial, por exemplo, a gente teve com o Jorge, com a Eliana, assim, e geralmente dá esse encanto, assim, esse acompanhamento pra gente, assim, eu queria saber quais foram suas experiências dentro desse meio. Olha, as coisas aconteceram, assim, elas foram criando elas mesmas um ritmo e eu fui fluindo nesse ritmo. Eu estou em Brasília desde 73. Na ocasião, eu tinha 32 anos. Eu vinha de uma atividade, eu sempre desenhei sozinha em casa, tá? E vinha de uma atividade completamente diferente. Eu era secretária executiva em São Paulo, de companhias multinacionais. E aí eu sempre, assim era um sonho desenhar, trabalhar, sempre curti muito. Aí eu prestei vestibular para a UNB e entrei para Relações Internacionais, fiz uma parte do curso e consegui fazer, na ocasião era possível fazer isso na UNB, mudar de curso. Aí eu mudei para o departamento do Instituto de Artes. E assim, eu já tinha mais de 30 anos, acho que quase 40 anos, e a minha turma era pós-adolescentes, uns meninos de 18 anos, 19, que desenhavam, acho que desde o dia que tinham aprendido a segurar no lápis até quando entraram na universidade, enfim, soltos, alegres. E eu vinha com outro, veja bem, eu vinha com uma outra vestimenta. Como secretária executiva, eu não pulava nem sassaricava. Eu era, assim, uma pessoa que cumpria, né, aquele visual daquela função. Chegando aqui, eu já estava com meus dois meninos, os meus dois filhos já tinham nascido. Vim acompanhando meu marido numa função executiva. Então, eu não tinha essa espontaneidade, né? Eu cumpria, de certa forma, um papel. Mas, assim, e era tímida, gente, mas eu era tímida, assim, que vocês não conseguem nem imaginar isso. E aí, os professores foram extremamente gentis o tempo todo. E uma delas, de forma muito especial, que foi a Kathleen Siddick. Ela, eu tinha medo até de fazer um risco a mais, sabe? Ela vinha, não, tá ótimo, acompanha, continua, não sei mais o quê, olha que linha maravilhosa. Ela falava tanto que linha maravilhosa, que eu acho que desenho em linha até hoje por conta disso. E aí, nós acabamos ficando muito próximas, e eu acabei ficando monitora dela de duas matérias, serigrafia e gravura em metal. E nisso, eu me envolvi com gravura em metal de uma forma apaixonada. Nós montamos, dentro do departamento, aliás, dentro do ateliê de gravura, nós montamos uma coisa super interessante. Foi um ateliê livre, aberto à comunidade, né? Era um evento
da universidade. Nós não tínhamos verba, mas nós tínhamos autorização para o uso fora das aulas, tá? Depois disso, nós duas fizemos um pedido de um projeto para reformular o ateliê de gravura pelo CNPq e conseguimos a verba. Então, nós compramos prensas novas, reformamos as velhas, reformamos enfim, deixamos o ateliê bem confortável e cumprindo bem todas as funções. Com isso, nós passamos a receber nós chegamos a ter 20 pessoas fora da universidade trabalhando dentro do ateliê. E com isso a gente passou a ter uma produção. E essa produção tinha que, de certa forma, ir ao mercado, não é? E nos convidaram para participar da Feira de Antiguidades. Era um evento mensal, numa área bem especial, e na ocasião era o melhor lugar para alguém comprar arte. Nós tínhamos aqui em Brasília, na ocasião, se eu não me engano, 1 ou 2 galerias, tínhamos vários espaços da Secretaria de Cultura disponíveis, mas eles eram tão poucos usados que nós, esse grupo da gravura, nós usamos muito esse espaço, porque havia sempre disponibilidade, tá? A gente montava exposições. E aí, quando nós começamos a trabalhar na feira, o que nós entendemos? Que faríamos, então, um grupo, cada um de nós, artistas, ficaríamos X tempo na feira, atenderíamos o público, falaríamos sobre o nosso trabalho, enfim, faríamos aquilo que as pessoas, né, qualquer feirante, qualquer galerista faz. Só que a maioria chorava, porque se alguém chegasse na banca, pegasse a gravura e falasse: não gostei dessa cor, não gosto disso, não gosto daquilo, a criatura chorava, assim, mas chorava de debulhar lágrimas. Então a coisa não deu certo. Eu venho de uma família de comerciantes. Então, essa história desse tipo de comentário, para mim, não faz grandes diferenças, tá? E a Anícia Bormann também tem por questões até de sobrevivência, ela tinha esse faro para negócio, para circular. Então, nós duas montamos o Círculo da Gravura. Quando nós montamos o Círculo da Gravura, nós começamos a sentir necessidade de ampliar a nossa oferta, tá? Porque aí já era uma empresa, nós tínhamos que certas obrigações. E aí nós começamos a ir a São Paulo, a procurar os artistas, a procurar as gráficas, a ver como é que a gente conseguiria fazer esse mix. Daí, o que eu fiz? Eu percebi, a Kathleen falava muito mal português, fala muito mal português, e ela também, veja, ela não tinha, assim, a experiência de ateliê, ela foi ganhando dentro da UNB, porque ela não tinha isso, mas também nós não tínhamos quem a substituísse. Então, foi um aprendizado de todos os lados. Aí eu ia praticamente quase toda semana a São Paulo para o Museu Lazar Segal com o Mubarak. Então, eu fiz, por sinal, tem 2 imagens que eu fiz com o Mubarak lá as 2 primeiras. Olha, essas 2 imagens eu fiz lá no Lazar Segal. Essa e essa. E elas estavam penduradas aqui na minha parede, porque eu fui mexer no meu arquivo e vi que elas estavam amassadinhas, aí molhei, estiquei e deixei, e
ela estava apagada porque, na realidade, ela era uma prova de estado. Então, essas linhas pretas eu desenhei depois com lápis. Então, assim, mas a ideia toda, eu lembrei do Mubarak, e foi assim, uma época muito boa de aprendizado. O que eu fui aprendendo em São Paulo? E aí eu ia de vez em quando no SESC com o Evandro. Então eu comecei a aprender as sutilezas, a delicadeza da gravura em metal. Me apaixonei por ponta seca, assim, não existe beleza maior do que um preto de uma ponta seca. Então eu fui aprendendo, fazendo a leitura de todas essas nuances, de todas essas riquezas da gravura. E tive um contato excelente com o pessoal do Piratininga, conheci o Jorge na ocasião, Battaglini, trabalhei muito com o Armando Sobral, com o Ernesto, com a Georgia Volpe. Então, teve assim, coisas assim, muito, muito interessantes. Paralelo a isso, eu comecei a visitar, aliás, as gráficas vieram me procurar. E aí nós começamos a fazer um mix. O que eu descobri durante essa temporada? Eu descobri o seguinte: as pessoas início da década de 80, assim, nós tínhamos assim, a cidade tinha um perfil completamente diferente do que ela é hoje, tá? E o que a gente percebia é que as pessoas tinham um medo enorme de entrar nas pouquíssimas galerias, que não eram mais do que 2, tirando o pessoal, nossos amigos que a gente foi conquistando aos poucos. Nós fazíamos muitas exposições e a gente conseguia já levar um público, mas que as pessoas não conheciam realmente as diferenças, as sutilezas de cada uma das técnicas, né? Então, a pessoa olhava uma gravura em metal procurando enxergar uma serigrafia, e vice-versa. E são coisas completamente diferentes. Então, nós começamos na feira, a Nícia e eu, a falar, olha, você pode pegar na gravura, você segura ela com tal cuidado, isso é papel, o papel quebra, isso aqui precisa de um máximo de limpeza, mas você pode segurar uma obra de arte nas suas mãos. Isso é... Então, as pessoas seguravam assim, parecendo que iam levar um choque, mas depois aquilo começou a ficar muito mais leve, fluindo. E começamos a explicar, colocávamos as 4, colocávamos a serigrafia, a lito, a estilo, o metal, e vamos falar, vamos ver as diferenças, você vai curtir isso. Então, nós começamos a criar um público que começou a entender e a comprar e a colecionar gravura. Essas pessoas passaram a nos visitar constantemente, mensalmente, vinham nos visitar, ou vinham no nosso ateliê. E daí, nós começamos, paralelo a isso, a dizer, olha, tem uma exposição acontecendo em tal lugar, vale a pena você ver, é um artista tal, e o trabalho dele segue mais ou menos esse pensamento, eu acho que você vai gostar. E as pessoas começaram, então, nós conseguimos formar um público. Então, assim, a Nícia e eu achamos que a melhor coisa que nós fizemos, é lógico que nós lutamos, sobrevivemos como empresa, mas mais do que isso, o nosso mérito foi de criar um público. E esse público permanece, tá? Então, quando eu fecho o meu ateliê, um de vocês me perguntou como é que, assim, se alguém me substituiu, como é que ficou? Então, como é que ficou? As galerias, a galeria não gosta de trabalhar com papel pelo valor dela. O tempo que você demora para vender uma gravura e o tempo que você demora para vender uma obra de arte mais cara, uma pintura mais cara, uma outra coisa, é o mesmo. Então, o que você galerista vai fazer o quê? Você vai investir o seu tempo maior
vendendo alguma coisa que te dê mais retorno, é óbvio. Mas a gente criou um público para papel. Então, as galerias passaram a ter um nicho dentro das suas galerias para papel. Mas o Otto, o sobrenome dele é terrível, porque é aquele sobrenome cheio de SH e W, não sei mais o quê, o final é Schneider, mas tem alguma coisa antes. A primeira gravura que ele comprou foi comigo, e a partir daí ele começou a colecionar. E hoje ele tem uma loja que é um mix de livraria com livros específicos sobre arte, uma coleção enorme de gravuras, muito bem cuidada, muito bem escolhida, e ainda a arte sobre papel. De vez em quando ele ainda coloca algum outro objeto, alguma coisa, mas ele atende esse público que a gente atendia. Ele não é artista, mas ele tem um mérito de estudar. Então, se ele tem uma coleção muito grande de um artista, ele procura visitá-lo, ele procura saber mais da vida dessa pessoa, procura criar, assim, ter coisas que envolvam esse artista como uma aura muito especial, tá? Ele tem esse dom, ele faz isso muito bem. Então, a Anícia e eu fomos substituídas super bem. Então, Helena, a gente já está entrando em alguns assuntos aqui, eu vou passar então a palavra ao Pedro, você já começou a comentar alguma coisa para ele formular uma das perguntas. Okay. Às vezes ele quer alguma complementação. Pedro, por favor, bom dia. Bom dia, olá, Helena. Tô em aula. Bom, você comentou já, mas a minha questão, né, era curiosidade a respeito das suas primeiras experiências e contato com o ateliê de gravura e em contato nos ateliês de outros artistas, como foi o contato com a experiência da mão na massa mesmo, né, de trabalhar com a gravura, ver artistas e colegas trabalhando, essas primeiras impressões. Olha, eu acho que o ateliê é um lugar estupendo, maravilhoso. São várias pessoas trabalhando lado a lado, cada uma buscando um resultado, cada uma falando das suas experiências pessoais que vão ser transformadas em imagem. Eu acho que foi um dos períodos mais ricos da minha vivência como artista. Nós trabalhamos mais de 5 anos juntos, o ateliê lá na UNB funcionou mais de 5 anos, e era uma coisa deliciosa, porque a gravura em metal, ela tem uma coisa assim, não é? Você prepara a chapa, aí você tem que passar o verniz, aí o verniz tem que secar, aí você fica, né, olhando para o ar. E, então, nesse tempo de olhar para o ar, você passeia, caminha pelos teus parceiros, né? E conversa, cada um conta o que está fazendo, o que não está fazendo, o que vai fazer. E, de vez em quando, a gente pitaca, não que o pitaco vai interferir no trabalho, mas é uma forma de, até de quem está vendo, pensar, pelo menos no meu caso, eu conseguia pensar como é que eu faria para atingir o meu objetivo. Quem eu estou olhando está tentando, está buscando o objetivo dele, tá? Mas cada imagem, ela pode ser vista, trabalhada, interpretada de N formas, né? Então, eu acho que isso enriquece e encurta o tamanho de aprendizado, no sentido de que a gente se liberta mais para fazer experiências, porque você viu que o outro fez, que é possível, então você pode fazer também, ou pegar aquela ideia e fazer uma mudançazinha, sabe? Então, eu acho que a vivência de ateliê é fundamental. Quando eu vejo esse momento que a gente está vivendo,
quer dizer, vocês têm essa vivência teórica, esse convívio, essa conversa com um monte de pessoas diferentes, ela é super enriquecedora. Mas esse lado a lado do ateliê faz falta. Assim, ao meu ver, faz muita falta. Então, essa foi, assim, foi fundamental eu ser artista, eu ter vivido no ateliê. Sim, com certeza. E essa questão também do ateliê, acho que é uma questão que tem passado muito atualmente, né, com essa distância toda. Isso acho que todos os alunos têm sentido bastante. Eu vou passar aqui a próxima pergunta, que foi feita pelo aluno Ramon. Ele acabou de me enviar uma mensagem que ele não está se sentindo bem hoje, pediu para eu ler a pergunta, e ela trata mais das questões do seu trabalho como artista mesmo. Ele colocou a seguinte questão: você é uma artista que realiza trabalhos bidimensionais e tridimensionais, instalações e gravuras. Como uma esfera influencia a outra? Existe influência nos trabalhos com linhas e tecidos, linhas e superfícies, delicadeza e silêncio, na gravura ou ao contrário? Que ele quer saber mais essas influências, né? Se foi a gravura que influenciou uma coisa, ou se o que trouxe o quê? Aí a gente tem, acho que eu tenho uma imagem de linhas. A próxima imagem, isso. Bom, aqui, então, acho que até pode mudar para a próxima, porque aí dá para enxergar as linhas. Bom, aqui linhas. Bom, a gravura realmente é uma influência no meu trabalho até hoje, e uma influência muito forte. Ela é uma influência na questão, eu acho que na questão estética, tá? Eu acho que eu penso ainda, quando eu faço um trabalho, eu penso gravura, eu penso camada, eu penso como um gravador de gravura em metal. E a outra questão que eu vejo é que eu trouxe todos os equipamentos, todos os utensílios da gravura para o meu trabalho, não importa se eu estou pintando o que for. Então, eu desfio com uma ponta seca. Só uso ponta seca. A minha ponta seca da vida eterna, ela me acompanha para fazer qualquer tipo de trabalho. Eu estou pintando, eu tenho a minha ponta seca do meu lado, eu não uso cabo, talvez, do pincel, eu uso uma ponta seca para fazer uma linha, enfim, para fazer uma interferência. O raspador, a mesma coisa, brunidor, a mesma coisa. Eu uso lixa, a mesma lixa que a gente usa, eu continuo usando para lixar várias coisas que eu estou fazendo. Eu acho que eu uso muita cera no meu trabalho atual. E eu acho que eu penso cera como se eu estivesse pensando verniz mole. Então, esses utensílios todos, elas fazem parte do meu fazer. Eu pedi para colocar, selecionei essa imagem da segunda Bienal de Gravura de Santo André, porque foi a última vez que eu fiz gravura em metal. E nessa exposição, eu já coloco os primeiros desfiados. E aí, e por isso é que eu digo, tá vendo? Eu tenho os desfiados, que são as linhas, e as marcas dos meus pés, elas funcionaram mais ou menos como se eu fosse um verniz mole, tá? Eu tivesse o verniz mole, que no caso foi, não sei, não lembro se foi cola ou se foi gesso, se foi uma mistura dos dois, nos meus pés, que seria um verniz mole, e depois a planta do meu pé, que seria aquilo que o objeto, né, que você colocaria para calcar em cima do verniz. Então, eu pensei como verniz mole para fazer isso. Então, eu acho que o meu trabalho atual é exatamente a mesma coisa. Né? Então, eu acho que eu estou sempre... eu continuo sendo uma gravadora sem usar os materiais específicos para gravura em metal.
Ótimo, acho que respondeu muito bem. O Joyce quer fazer algum comentário? Peraí. Encantado com as observações, Helena. Acho que está sendo muito rica, muito elucidativo, até para mim, que a conheço, ver essa articulação tão interessante da gravura com uma poética estendida, né, a outros meios. Muito obrigado, Helena. Muito legal. Acho que podemos ir à frente. Acho que, se não me engano, é o Sim. Wander agora, né? Wander, vou passar, apesar de ela já estar começado a falar também sobre esse assunto, vou passar a palavra ao Wander. Sim. O seu contato com artistas durante a formação na UNB te influenciou para que você viesse a pensar em abrir uma galeria e iniciar uma coleção? Olha, foi a necessidade, não é que acabou assim acontecendo. Assim, veja bem, do tempo todo que eu estava, assim, se não fosse essa situação de que os artistas que faziam parte daquele grupo não conseguiam gerenciar a, a exposição dos seus trabalhos, provavelmente eu não teria aberto uma galeria. E a Anice e eu achamos que seria um momento ideal, porque senão nós iríamos desaparecer. Tá? E a ideia não era essa, a ideia era da gente continuar fazendo muita coisa. Todo mundo já tinha um trabalho bem resolvido, um trabalho muito rico, e a cidade estava... Veja, nós fomos os primeiros artistas dessa cidade, os primeiros a falar desse entorno tão diferente. Todos nós vínhamos de outros lugares, não é? Ainda não tínhamos ninguém, né, na década de 80, ninguém dentro do departamento de artes, pelo menos, que tivessem nascido aqui. Tinha uns que vieram muito pequenos, tudo isso, mas assim, nós estávamos fazendo as primeiras leituras. A cidade tinha um outro formato, e nós tínhamos uma vegetação de cerrado que nos abraçava. Então, ficou uma coisa assim muito interessante. Nós tínhamos um grupo muito voltado à natureza, porque a natureza do cerrado é muito interessante. Ela te convida a um novo olhar. E, paralelo a isso, uma arquitetura modernista, estupenda, maravilhosa. Então, nós tínhamos dois grupos, dois pensamentos, e transitávamos isso de forma muito rica para os dois lados. Né? E era necessário a gente veicular essa produção. Era necessário a gente conversar. Nós fazíamos muitas exposições, nós fazíamos consórcios, sabe? A gente inventava o possível e o impossível para que as pessoas olhassem para a gente, tá? E vissem que aqui na cidade já tinham artistas, nós já estávamos pensando, nós já estávamos fazendo uma leitura do nosso entorno, nós falávamos das nossas, o pessoal bem jovem, falavam das dificuldades da juventude, talvez aqui as dificuldades fossem diferentes, que era uma cidade que estava começando, provavelmente muito diferentes do que se tivessem nas suas cidades de origem. Então, sabe, foi muito, assim, foi fundamental fazer o Círculo da Gravura primeiro, e depois, quando a Anícia voltou para a Fortaleza, eu fundar a Revisão da Gravura. Sabe, foi necessário, assim, hoje eu olhando, eu falo, puxa vida, foi fundamental, porque a gente criou um grupo, sustentou viabilizamos a gente continuar trabalhando. Obrigada, Helena. Eu vou passar a palavra, então, agora ao Alain, para ele formular a sua questão. Bom dia, Alain. Bom dia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o surgimento do Ateliê Galeria Revisão da Gravura.
quais eram as principais expectativas e dificuldades no início? Você tinha algum tipo de assistência, como sócios, parceiros? Então, a Anícia e eu fundamos primeiro o Círculo da Gravura. Aí, mas estávamos muito ligados ao Ateliê Livre da UNB. O Ateliê Livre fechou, né? E aí nós ficamos, a Anícia voltou para Fortaleza, e eu já tinha, a Anícia e eu já tínhamos um acervo muito grande de gravuras, e então eu fundei a Revisão da Gravura. Foi na década de 90, acho que 95, se eu não me engano. E aí eu tive que realmente tratar como um escritório, como uma galeria, tá? Ela tinha que ter as suas funções, tá? E a gente teve várias dificuldades. Uma porque o fato de eu ter familiaridade com essa coisa de negócios, tudo isso, galeria é uma coisa muito específica, porque ela atende a um público, a uma necessidade muito diferenciada, e assim, nós não somos um país culto, então você tem que se aproximar das pessoas de várias formas, né? Assim, e a informação que se dá tem que ser muito cuidadosa, porque veja bem, se eu vou despejar uma informação em cima de uma pessoa que não conhece nada, fica uma coisa meio agressiva até, porque eu estou passando uma informação que, de repente, não é? Então, a coisa tem que fluir em termos de conversa, e aí você vai acrescentando uma coisa daqui, outra dali. Então, é uma coisa que eu aprendi bem devagar. E a gente, assim, eu sempre administrei sozinha, porque se eu começasse a fazer um espaço muito se eu me dedicasse inteiramente, única e exclusivamente para a galeria, eu teria que abrir mão do meu trabalho. E eu não abri mão do meu trabalho. Eu dividi o tempo, tá? Eu dividi o tempo de tal forma que eu continuei a minha produção, já aí não fazendo mais gravura em metal, mas procurando outras formas de trabalho, e paralelo a isso, então eu fui desenvolvendo as duas coisas. Então, eu fui criando um público, e como é que eu fiz, então, para aumentar a minha visibilidade? Se você mudar, a gente tem um catálogo de uma das exposições que eu fiz. Vou passar, e aí Isso. eu acho que já entra na pergunta do Pedro. Isso. Já... Essa aqui. Desculpa, então. Então, a gente para aí. Então, a gente fez muitas exposições, muitos consórcios, muitas, assim, eventos que a gente ia, que as pessoas nos convidavam um grupo de amigas e me pediam para levar uma pasta. Então, sabe, eu fui caminhando desse jeito para não interromper o meu trabalho. Passar a palavra ao Pedro, que eu acho que é complementação disso daí, desses desdobramentos. Pedro? Oi, é bem isso. A minha questão é curiosidade em saber um pouco mais dessas atividades, projetos, catálogos, a respeito da exposição e divulgação artística e as reverberações disso, né, no âmbito local, nacional, como se deu isso. Olha, eu não saí de Brasília, então eu ia trazer artistas, mais especificamente de São Paulo. Do Rio eu trouxe, acho que só o Alex Gama, não lembro mais, assim. Bom, então,
nós fizemos o que nós fazíamos? Nós fazíamos exposições. E o mais interessante é que naquela época isso foi possível. Eu comecei a fazer, assim, as instituições precisavam de eventos, então nos convidavam para fazer eventos. E um dos lugares que eu criei uma rede de apreciadores da gravura foi na Câmara dos Deputados. E as exposições foram tão interessantes que a gente, inclusive, teve catálogos bem assim, bons catálogos. E essas situações, como as pessoas, assim, dá para perceber como as pessoas estão carentes de imagens, carentes de música, carentes de teatro. O ser humano precisa de arte para ele se recuperar, tá? Para ele chegar a coisas que só a arte traz para a gente, tá? Que é esse olhar uma imagem, escutar uma música, ler um texto e se voltar para a sua própria alma. Então, mesmo num lugar absurdo de movimento, como era o lugar onde eu ficava na Câmara dos Deputados, as pessoas ainda conseguiam parar. Sabe, falavam, eu percebia que ela tinha captado alguma coisa para ela. Eu acho que isso era um enorme presente. Aliás, eu vejo a arte exatamente como isso, como a gente ser o veículo de abrir um espaço para que as pessoas possam se ver, perceber coisas dela. Né? E a gente ter o enorme prazer de poder fazer isso como profissão, não é? Essa é uma imagem do Marcelo Grasman. Marcelo Grasman, assim, o que as pessoas perguntavam do trabalho dele era um negócio incrível, tá? Mas as maiores loucuras, mas era divertido, tá? E agora o próximo, aqui, Renina Cates e a Eliana Anguinado. Então, assim, acho que tinham mais de 40 artistas nessa exposição, mas eu tirei essas 3 imagens só. Muito obrigada, Helena. Oi, Helena, você poderia falar um pouco sobre essas perguntas em relação ao Grasman? É só uma curiosidade. Então, primeiro, o que era e o que não era. A outra, como é que ele entrava dentro desse universo? O que ele estava querendo contar? O que ele estava fazendo? E aí eu falava, bom, isso é machilo, explicava o que era, como é que... Aí as pessoas ficavam assim, inacreditável que ele tenha conseguido fazer esses pretos, essas áreas, todas essas texturas, tudo isso em cima de uma madeira. Eu falava, pois é, mas é desse jeito que faz tudo isso. Uhum. E a questão maior era o não entendimento da imagética dele. Uhum. O que ele está querendo contar? Tá? Que universo é esse que ele entrava? E as pessoas tinham muita dificuldade de entrar dentro desse universo. Diferente da Renina, que ela convida a pessoa quase que para um passeio, não é? Uhum. E ele não, ele está te questionando o que você tem de duro, de cruel dentro de você. E aí criava, assim, sabe, uma certa... um certo, assim, afastamento. Tem uma, assim, eu dei de presente para o meu filho e para minha nora uma gravura do Grasman. Gente, o que essa minha nora rodou dentro do apartamento dela para colocar essa gravura não está escrito. Eu falei, muito forte, né, Helena? Não são imparciais, né? Não. Aqui você não tem, ele não te dá chance de, assim, ou você olha e encara, ou você faz de conta que não está vendo e vai embora. Tá?
E isso acontecia muito, mas eu tentava, falava, mas e agora? Vamos ver, o que será que ele vai descobrir? Que ótimo. Obrigado, Helena. Nada. Vamos ir adiante aqui. Wander, passa a palavra ao Wander. Com que artista você teve contato durante a formação e que futuramente veio fazer parte do seu acervo? Você chegou a fazer troca entre seus colegas de época? Fiz muita troca, tá? Acho que é normal a gente fazer essas trocas, fiz muita troca. Eu acho que, por exemplo, eu fui monitora da FAIGA quando ela veio dar um curso aqui em Brasília. A FAIGA fez parte do meu acervo. A Renina fez parte do meu acervo. Ana Letícia, Marília Rodrigues, o Mubarak, uma temporada, esteve no meu acervo. Jorge Volpe, o Jorge Gutles, enfim, teve uma coisa super importante depois na UNB, que em determinado momento vários professores, artistas, né, que saíram no início de Brasília em função de questões políticas, retornaram. Então, eu tive muito contato com o Bianchetti, com o Babinski e com o Atos. Então, eu tive todos eles dentro do meu acervo. E assim, algumas pessoas, assim, o Atos e o Babinski é muito seco, não? Mas, assim, o Atos e o Bianchetti foram pessoas importantíssimas na minha, assim, no meu desenvolvimento, assim, com as observações que eles fizeram sobre o meu trabalho. E o Babinski não, o Bianchetti, quando eu montei o ateliê pela primeira vez, o nosso escritório, a nossa revisão da gravura, eu falei, Glênio, eu não sei nada desse assunto. O que eu faço da minha vida? Ele falou assim, tudo que você tiver vontade. E não pense duas vezes. Eu falei, tá bom. Então eu obedeci cegamente, porque eu fui fazendo tudo que eu achava que tinha que fazer e foi dando certo. O Atos, o encanto dos encantos, assim, sempre, assim, qualquer dificuldade, ele me recebia no ateliê dele, eu falava, eu não sei como usar essa tinta, eu não sei como misturar, eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer aquilo, isso aqui não está bom, sabe, ele abraçava todos os alunos. A entrada do Atos dentro do departamento era uma coisa assim que a gente deveria ter filmado. Ele chegava, tá? E aí tinha uma fila assim de alunos. Um ia, pegava a pastinha, ele andava sempre com um guarda-chuva, enfim, não sei, ou bengala, não lembro mais o que era. Um vinha, pegava a pasta, já pegava ele pelo braço, aí o outro sentia inveja, pegava a mãozinha dele. Então ele já entrava no departamento assim, quase que meio crucificado, cada um pegava um pedacinho dele. Mimadíssimo, porque, gente, ele mimava a gente. Ele era de um carinho, de uma atenção, e, ao mesmo tempo, absolutamente pontual nas suas observações. Sabe, ele conseguiu juntar duas coisas tão difíceis, que é ser carinhoso e ser pontual na observação. Uhum. Então, eu tive todas essas pessoas comigo muito tempo. E para continuar falando um pouquinho dessa questão de acervo, vou passar a questão ao Roberto. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia. Em seu acervo existem aquelas gravuras favoritas que você não vende a ninguém? Olha, o que aconteceu? Teve sim, teve coisas que eu não vendia para ninguém, que eram assim, eram minhas e acabou. Em 2014, eu fui obrigada a questões de família, de organização, tudo isso, eu fui obrigada, eu decidi por isso, fechar o ateliê. Eu cheguei a ter umas 2.000 gravuras dentro do ateliê.
Gravura você não pode guardar desse jeito, tá? Gravura significa que você tem que abrir essas gavetas, olhar uma por uma, pelo menos 2 vezes ao ano, ver se tem alguma coisa, se tem alguma fungo, alguma coisa, tirar, já restaurar. É uma coisa... E eu não tinha, assim, naquele momento, em 2014, eu não tinha como fazer isso. Chamei meus filhos e falei, escolham tudo que vocês quiserem. Eu sabia que eu tinha alguns amigos, quase todos artistas, que gostariam de ter algumas gravuras e que não havia esse. Então, eu presenteei esses meus amigos. Tem um galerista que está hoje em São Paulo, ele era daqui, o Fábio Almeida Prado, a galeria dele é em Pinheiros. Ele veio na minha casa, ele sabia do meu impasse, ele falou, Helena, eu venho aqui amanhã, eu vou pegar todo o teu acervo e nós vamos fazer uma venda na minha galeria. Ele desmontou o espaço dele para receber o meu e durante um mês eu vendi praticamente quase todo o meu acervo. O que sobrou eu mandei para Pelotas, para a Universidade de Pelotas. Peguei toda a minha biblioteca, eu dividi em partes. Eu mandei uma parte para o Armando Sobral, toda a parte ligada à gravura em metal. Mandei para uma menina do Piauí, que desde ontem eu estou tentando lembrar o nome dela e não lembro. Distribuí para alguns artistas aqui em Brasília e mandei o restante para a Universidade de Pelotas. Eu não fiquei com nada, tá? Porque a decisão tinha sido essa. Tá? Eu estava encerrando uma etapa da minha vida. Eu não sabia se eu ia voltar a trabalhar, o que iria acontecer. Foram, assim, momentos muito complicados de serem administrados. Aí, em 2000, então eu fiz isso. Então, veja, mesmo as mais amadas, eu abri mão. Abri mão, assim, tinha uma fila para Evandro Carlos Jardim. Quase que eu tive que fazer um sorteio para Evandro. Eu tinha coisas muito preciosas, gente. Eu tinha gravura em metal do Volpe, quando ele estava começando a pintar. Eu tinha umas coisas assim muito, muito interessantes. Eu tinha coisas bem, bem interessantes. E aí, então, aconteceu isso. E aí, então, em 2014, eu fiz isso. Então, eu deixei de ter preferências. Eu acho que eu não tenho... Eu tenho uma gravura do Atos, porque tem uma dedicatória, e nem a gravura. Foi uma xerox de uma pequena gravura que ele... Eu estava lá com um problema, aí ele viu que eu estava meio agoniada, eu falei, vou te dar um presente. E me deu fez uma dedicatória linda, então tá lá. Então, eu acabei com tudo, eu estou recomeçando. Se alguém quiser trocar, estou disponível. Bom, dentro desse... pode falar, Jorge. Não, pode falar, continue, por gentileza. Não, pode. Eu ia dar continuidade, mas você pode, se tem algum comentário, pode. Muito delicioso esses comentários que surgem, né? Esses pitorescos, isso enriquece muito, assim, a compreensão, né, do que vem a ser a importância do trabalho de Helena e da galeria mesmo, né, nessa área. Agora nós temos a questão interessante do Pedro, né, que completa essa. Sim, que vai abrir outros assuntos, que a questão é mais ampla de formação do público. Pedro? Você comentou que no início se deparou com um cenário um tanto quanto conservador em relação aos consumidores de arte. De que forma o ateliê Galeria Revisão da Gravura contribuiu para um olhar mais abrangente do mercado de arte?
Olha, realmente, né? Então, quando a gente começou, na década de 80, as coisas, assim, a gente tinha uma assim, era realmente um mercado, o olhar para a imagem, o olhar das pessoas, ela era bastante conservadora, sabe? Então, foi assim, foi muito interessante a gente começar a mostrar arte, assim, eu estou vendo aqui o trabalho da Renina, conversar sobre o trabalho da Renina com as pessoas, conversar sobre essa questão de linhas, conversar sobre essa questão de imagem que dança dentro do espaço e que cria outras áreas, um outro olhar sobre aquilo que a gente está vendo todos os dias. Eu acho que a gente, nós, tanto a Anícia quanto eu acho que nós conseguimos fazer isso criar assim, a gente conseguiu direcionar para uma outra coisa, para uma outra possibilidade. Hoje em dia, a cidade, ela está vivendo uma fase experimental. Então, só é interessante, tanto para as galerias, como para os curadores, só é interessante aquilo que é inusitado. Tem coisas magníficas de pesquisa, mas tem coisas muito, assim, aleatórias. Você pega uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e fica uma gracinha. Né? E isso está circulando muito, 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 muito. Eu acho que isso talvez até seja necessário para quebrar normas, paradigmas, e das pessoas, mas eu acho que vai chegar numa hora em que essa experimentação é fundamental em arte, sim, tá? Faz parte do nosso trabalho essa questão de experimentar, de estar aberto a novas possibilidades, mas o que eu estou vendo é que isso tem que ter um fundamento. E eu acho que vai começar assim, já começo a ver que estão formando pequenos nichos com mais qualidade, com realmente um pensamento estético, com uma preocupação na realização bem, bem refinada. Até alguns me surpreendem realmente pela qualidade, mas eu acho que eu ainda me cria, eu não sei se agora eu que estou ficando conservadora, mas me cria uma certa inquietação ver tantos experimentos meio descabidos. Ô, Helena, para mim é muito. Deixa eu invadir um pouquinho a conversa. É muito interessante ver ouvir esse depoimento seu, porque me interessa muito essa variação da ideia do gosto, né? Se você fala dos anos 80, ainda tem uma pujança muito grande da imagem impressa, o consumo da imagem impressa, e a possibilidade de pessoas que não eram potencialmente colecionadores, mas poderiam consumir arte, né? Justamente porque a gravura facilitava isso. Esse perfil ele tem se alterado radicalmente, né? O seu testemunho aqui só vem a endossar isso, né? Que há ganhos e há algumas perdas, né? Que são bem notadas. Os ganhos, eu creio que foi a qualificação do trabalho gráfico, porque até os anos 80 se fazia gravura quase que indiscriminadamente, né? Principalmente litografia, serigrafia, e muitas vezes sem uma reflexão sobre o processo gráfico, principalmente gravura de pintores. E nesse aspecto, o fazer gráfico se qualificou, né? E ficou quem realmente gosta do assunto, se identifica com o meio. Mas, por outro lado, o público de arte, em geral, tornou-se medíocre, né? E trabalha muito em função opera muito em função de certos modismos e convenções, né? E acho que esse depoimento deu para identificar exatamente dois momentos muito interessantes
do consumo de arte no Brasil? Vai dar continuidade. Acho que o Roberto tinha questão sobre isso, né, Roberto? Oi? Sim, tenho sim. Como formar um público apreciador de gravura e quais estratégias você utilizou para atrair as pessoas? Olha, é quase um trabalho de formiguinha, porque... Por quê? Porque assim, por exemplo, dentro assim, foi um pensamento que eu tive ainda quando estava dentro da UNB e depois algumas vezes que eu voltei. O departamento, ele produz muito, ele tem uma produção interessante. Mesmo sendo produção, você vai dizer, são dos alunos, mas tem coisas muito interessantes que acontecem. Se eles vão continuar como artistas ou não, não sei. Mas o que eu acho é que falta uma relação do que acontece, do que é produzido lá dentro, com o resto da universidade. Então, eu acho que nesse primeiro nicho, que é a universidade, onde nós estamos formando os nossos artistas, eu acho que deveria haver uma forma de interação, eventos que levassem a população do campus a visitarem o que está acontecendo. Na área de música da UNB, na minha época, lá atrás, gente, não sei como é que está agora, eles faziam, tinha sempre ao ar livre, reuniam alguns estudantes e eles faziam um concerto, cantavam, tocavam, enfim. Então, criava ao redor deles uma população que apreciava o que estava sendo feito. Artes cênicas era impossível acontecer isso, mas volta e meia aparecia alguém geralmente dentro do refeitório, e fazia assim uma dessas coisas drásticas, tá? E que movimentava a galera, então virava assunto. E no departamento de artes, assim, eu vejo que artista tem uma certa dificuldade de mostrar o trabalho. É um negócio muito complicado. Eu não sei o que acontece na nossa cabeça, mas é complicado, tá? Então, eu acho que o primeiro passo seria esse. O segundo passo seria realmente criar pequenos grupos de artistas que tivessem mais ou menos a mesma linguagem e criar, assim, eventos, assim, sei lá, vamos tomar chopinho e vamos conversar sobre gravura, vamos tomar um vinho, vamos conversar sobre arte, vamos passar um filme de arte. Então, acho que nós também não temos essa habilidade ou essa vontade. Mas eu acho que o esforço vai ter que partir da gente, tá? E não é fácil, né? Você criar, assim, grupos que estejam interessados em assistir um filme de arte, um pequeno documentário, enfim, tem muita coisa interessante disponível. E essas coisas podem agrupar pessoas, enriquecer a conversa, em vez de a gente falar desse mundo banal ao nosso redor, que está horrível. Por que a gente não se enriquece como ser humano, como grupo? E os grupos, eles vão se abrindo, né? Você convida alguém que gostou, que esse alguém da próxima vez vai convidar um amigo que também acha que pode ser interessante. Então, sabe, conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai ter que inventar, se a gente não quiser morrer. Bonito isso, você chama sempre atenção para o papel fundamental da arte, né? Que é participar da vida das pessoas. Isso eu acho muito bonito da sua parte, viu? Bem, agora vamos passar a palavra para o Ramon novamente, né, Eliana? Mas acho que ele não pode falar, né? Eu vou ler para ele é uma questão mais das gravuras no mercado atual.
como que ela vê a gravura hoje em dia, no modo da circulação, dessas múltiplas impressões, do que tem sido feito. Ela já começou a falar um pouquinho disso, né? Talvez complementar, não sei. Então, eu acho que a gravura acaba tendo um nicho bem especial. Tá? O que eu acho é que ela pode, assim, porque a gente está, veja bem, o que está acontecendo? Então, nós tínhamos, hoje em dia a gente tem fine art. E a fine art, ela atende um outro segmento, que é de arte digital. A arte digital, ela está se sobrepondo às técnicas tradicionais. Mas talvez, eu não sei, porque faz tempo que eu não mexo com gravura, e gravura, mas assim, eu acho que talvez a gente vai ainda achar uma outra forma. Sabe como é que eu penso mostrar gravura em metal? Eu penso em mostrar gravura em metal porque o procedimento... Depois eu vou te dizer por que eu cheguei a esse pensamento. Eu penso porque ela tem fases de produção e todas as fases são extremamente belas. Por que não ir ao mercado com, em vez da gente fazer uma exposição só de parede, fazer pequenos vídeos de arte para a galeria, aonde possa ser mostrado essa beleza do fazer, sabe? Essa extensão de como é que a imagem surge. Mas assim, não só a imagem, mas a fala, não? Sabe, aquela coisa assim de que quando você levanta o feltro e levanta o papel, você fala, bombas, não deu. Mas esse não deu, tem que ir para esse vídeo, porque não deu muitas vezes. A gente faz, às vezes, 10, 15 vezes uma queima, não é? Vai errando, vai acertando, aí muda. Eu acho que isso pode interessar muito mais as pessoas, leva as pessoas a se interessarem pelo produto final. É nesse sentido. Vamos passar a palavra agora para o Gilberto, então. Por favor, Gilberto. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta vai totalmente nesse sentido. Se é possível dar um diagnóstico, né, da relação comercial do brasileiro com a gravura. E existe um relativo bom mercado para a gravura no Brasil ainda hoje? Pois é, eu estou fora do mercado desde 2014. Então, eu fico sem saber exatamente. Mas o que eu sei é que as pessoas que trabalham com papel continuam trabalhando. Então, se continuam trabalhando, né, o Otto, aqui em Brasília, que assim, são duas salas, duas lojas que ele juntou para fazer esse espaço dele. Significa que 2 lojas não é uma coisa tão barata assim. As lojas aqui em Brasília são caras. E ele tem público, tá? Ele tem público, ele trabalha bastante, então ele faz muita coisa, ele inventa muita coisa dentro do espaço dele. Então, ele continua tendo público. Agora, agora vejo também que agora, eu vou te dar um exemplo. Ele veio aqui no fim do ano, eu ainda tinha eu tenho pouquíssimas gravuras minhas do meu trabalho. Ele veio comprar. Por que ele veio comprar? Porque eu voltei à mídia. Eu tenho um Instagram que trabalha, assim, eu veiculo imagem 3 vezes por semana. Quando eu voltei a trabalhar em 2020.
eu falei, gente, eu sou uma indústria desconhecida, eu montei uma equipe e a gente tem um esquema de comunicação enorme. Então, acho que aproveitar esse esquema de comunicação, eu acho que é importante, tá? Se eu não tivesse feito isso, com certeza ele não teria vindo aqui, porque hoje o meu nome é conhecido de volta na cidade. As pessoas lembram, Lina, você voltou, blá, blá, blá. Tudo bem. Mas, assim, eu estou forçando a barra para voltar, né? Então, acho que seria super interessante vocês aproveitarem essa mídia agora que a gente tem disponível, de Instagram, de Face, né? Face é horrível, mas, enfim, outras coisas, e saturar o mercado com vocês. Né? Vocês trabalham, produzem, né? Montem pequenos vídeos com esse fazer que é divertidíssimo, tá? E que envolve as pessoas. Pomba, se você levanta aquele... Assim, cada vez que eu vejo aquele feltro levantar, eu fico em êxtase e imagino que nunca viu isso. Sabe? Então, eu acho que é necessário essa motivação. Sim. Eu existo. Inclusive, eu achei assim, brilhante o pulo do gato que você disse sobre a questão da gravura em papel, né? Que é uma reação contra esse mundo virtual, mostrando a divulgação em vídeo, né? Todo esse trabalho do fazer, né? Aí mostra todo o seu tino comercial, publicitário da coisa, não é? Sobrevivo. É ótimo, é isso mesmo. É exatamente isso, é o pulo do gato, né? Mostrando o fazer da coisa, né? E eu até pensei, até chegar ao extremo mesmo de visitas ao ateliê do artista, mostrando o processo do fazer, né? Isso é realmente uma coisa que só o papel possui, né? Só o trabalho no papel possui, né? É um trunfo. Oi, Helena, eu queria aproveitar aqui para registrar vocês dois, né, a Helena e o Gilberto, duas coisas importantes, que eu tinha ficado fascinado com as fotografias, Helena, realmente verdadeiras joias, que tem muito a ver com a gravura, né, as fotos de praia, de galhos, é muito gráfica, muito da gravura mesmo, muito lindo, acho que são obras que não são obras feitas para serem publicadas, são registros afetivos, pessoais, mas que têm um cunho artístico muito forte, né? Isso corrobora, né, com a produção de ateliê, né? Eu queria aproveitar também para falar aqui em primeira mão que o Gilberto acabou de produzir uma vinheta muito, muito linda para as nossas conversas. A sua já terá essa vinheta também, viu, Helena? Que bom, Gilberto. Eu que fico feliz. É isso, gente. Podemos passar a palavra, então, Roberto? Sim. Oi. Queria que você falasse um pouco para a gente como se deu o encerramento das atividades do ateliê Gravura, do ateliê Galeria Revisão da Gravura, e se você sente que ficou uma lacuna no cenário ou outras galerias supriram essa demanda. Então, realmente foi uma decisão, eu tive que fazer isso, tá? Por questões familiares e de administração do que estava acontecendo. E, na ocasião, as galerias, cada galeria montou um pequeno nicho de gravuras, mas eu acho que o Otto, esse galerista, o Otto acho que deve estar, abriu agora essas duas galerias, essas duas salas juntas, duas lojas, acho que foi antes da pandemia, talvez uns 2 anos antes. Ele cumpriu, assim, olha, de uma forma brilhante, assim, a revisão da gravura acabou sem deixar, assim,
a cidade não perdeu um lugar onde pudesse ter uma boa obra sobre papel, tá? E uma pessoa também com um olhar muito cuidadoso, muito interessante, extremamente delicado para introduzir as pessoas, sabe, no que ele estava vendendo, no que elas estavam querendo. Então, eu acho que não teve problemas assim. E, assim, em 2020, meu problema, meu marido faleceu, e aí eu tive que fazer. Eu me perguntei, o que eu quero fazer da minha vida? Não, pelos cálculos, vocês sabem que eu tenho 80 anos. E eu falei, eu tenho uma ótima saúde, então provavelmente eu vou viver muito tempo. E aí eu pensei, gente, a coisa mais chata do mundo é ficar tomando chá e jogando carta, tá? Como todas as minhas amiguinhas. Aí eu montei, eu quebrei o ateliê inteiro, hoje o ateliê tem 200 metros quadrados, e fiz um espaço onde várias coisas já aconteceram, a gente já deu cursos, eu já recebi 2 artistas que tinham que completar uma exposição, e quando aconteceu a pandemia, eles perderam o espaço, não tinham onde completar, eles trabalharam aqui até acabar. A gente vai fazer várias coisas esse ano. Então, é um lugar que eu tenho um espaço onde realmente eu trabalho, que é só meu, mas eu tenho um espaço enorme. Nós temos um projetor de altíssima qualidade. Se alguém quiser projetar alguma coisa, convidar alguém para ver um trabalho e não tem lugar para mostrar, está disponível. Então, eu estou tentando abrir esse espaço para ser alguma coisa bem dinâmica. Ele começou a funcionar em agosto de 2021, então é muito pouco tempo para ele estar dinâmico, tá? A gente está engatinhando, mas eu acho que vai acontecer desse jeito, né? Eu estou fazendo dois bom, aí começam, né, as coisas. O pessoal que trabalha comigo na comunicação, eles têm um trabalho de vídeo, de imagem, muito interessante, e assim, baseado em pesquisa, em coisas mais alternativas. Então, o que acontece? Eles são super jovens, eles estão ao redor dos 30 anos. Eu tenho 80. Meu olhar para a comunicação é um olhar velho, não é? Porque eu tenho uma vivência que foi evoluindo. O deles é jovem, é imagem de ponta, são cortes de imagem, mudanças, enfim, coisas super dinâmicas que fazem parte do momento atual. Nós estamos juntando essas duas coisas. Eu tenho uma coisa que eles não têm, e eles têm uma coisa que eu não tenho. Então, a gente está juntando isso e bem. E nessa junção, eu não sei se vocês conhecem o Bené Fonteles. Uhum. Então, o Bené, ele se retirou e ele está morando no interior de Minas Gerais, em Pocinhos do Rio Verde, que é acho que eu considero aquilo um bairro de Caldas. Uhum. E absolutamente isolado. Mas ele veicula todos os dias material. Então, ele está produzindo muito. E é um diferencial em termos de ser humano, em termos de postura de artista, em termos de postura política, em termos de defesa, que ele defende o meio ambiente, ele defende essa questão indígena. Eu nunca gostei dos filmes nem dos mini-docs que foram feitos a respeito deles. Fica aquele negócio, o que você acha do fulano do Bené? Aquela bobagem que todo mundo já conhece. E para escutar aquilo, eu abro o Google e vejo.
Então, eu combinei, nós fomos para lá em outubro, uma equipe de 8 pessoas. Ficamos lá uma semana e ele falou, olha, eu só faço isso porque é para você, tá? Senão eu não faria uma coisa dessa, de abrir meu espaço para 8 invasores que vão filmar o meu dia a dia. E nós filmamos o dia a dia dele durante 8 dias. Estamos preparando um mini-doc, tá? A ideia é um curta que possa ser veiculado em qualquer parte do mundo, porque nós levamos o melhor equipamento disponível no Brasil. Então, estamos fazendo esse mini-doc dele. É uma atividade do ateliê. Paralelo a isso, eu venho, quando chegou em 2019, nós somos 4 irmãs. E sempre viajamos juntas. E nós não conhecíamos o lugar onde minha mãe nasceu, nossa mãe nasceu. Mamãe nasceu na Polônia, no fim da Primeira Guerra Mundial. E o lugar onde ela nasceu, que pertencia ao território da Prússia, ele foi, nos acordos de guerra, ele passou para a Polônia, e os alemães que estavam ocupando aquela área foram evacuados de volta para a Alemanha, e posteriormente, no caso da minha família, vieram para o Brasil como imigrantes. Então, nós fomos conhecer esse lugar. Saindo desse lugar, nós atravessamos a Polônia em direção à Alemanha e paramos na Cracóvia, e na Cracóvia fomos visitar Auschwitz. Quando chegou em Auschwitz, a parte onde você pode visitar, ela foi transformada no Museu de Memória. Ela foi organizada de forma museológica. Então, o que a gente tem são salas-vitrines enormes, com objetos identificados, rotulados, com textos, um trabalho maravilhoso. Só que eu cheguei, olhei para aquilo não me tocou em nada. Uma, porque eu não sei se é de tanto ter lido, ter visto imagens, tudo isso, mas eu olhei para o chão, e o chão, ele não tinha sido mexido. Ele tinha as rachaduras, as emendas, os recortes, de todos esses, já são 100 anos, sei lá, quase 100 anos. E eu comecei a fotografar o chão. Agora, fotografando o chão, exatamente o frame na frente dos meus pés, pela quantidade de gente que visita. E porque você não pode sair da fila, porque você tem um guia, você só pode circular lá dentro com um guia. Bom, voltando com esses frames, com essas imagens, eu comecei a trabalhar a imagem digital. Entrei no Photoshop e fiz uma série de imagens. E aí, são imagens difíceis. É um assunto complicado ainda de você trabalhar. E as coisas foram acontecendo de tal jeito que eu deixei tudo isso engavetado. E em determinado momento, esse fim de ano passado, veio um colecionador daqui de Brasília, que eu não conhecia, me perguntou se eu poderia receber um casal de amigos dele, que gostariam de ver meu ateliê. E aí, conversando, tá? Eu não mostrei a minha gaveta de Auschwitz. Mas, de repente, não sei que cargas d'água, eu comentei que a minha mãe era polonesa, tinha nascido na Polônia, e ele disse, mas meu pai também nasceu na Polônia. E aí, nós começamos a conversar sobre a Polônia, sobre os nossos pais, e sobre o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, e acabei caindo na gaveta com as imagens que eu já tinha impresso de Auschwitz. Aliás, eu só imprimi para teste, porque eu não imprimi tudo. E disso, eles me pediram autorização para fazer um contato em São Paulo, se eu gostaria ou não de fazer uma exposição desse assunto. O primeiro contato foi com a Unibis, com o Bruno Assami. O Bruno me ofereceu a parede externa,
aquelas 2 colunas, tá? Eu fiz um projeto, gente, eu trabalhei que vocês não têm ideia, só que é um projeto caro, muito, 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 muito caro. Ele está semi-pronto. Aí o Bruno falou, olha, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí eu consegui um contato, esse mesmo casal me fez um contato com o Museu Judaico. E aí o que eu fiz foi, então, fui visitá-los, tá? Então a gente está mais ou menos, dependendo de verba, porque o projeto é caro, eu consegui então mostrar o trabalho lá. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Na hora que eu comecei a trabalhar no Photoshop, eu comecei a fazer um diário. Porque não só da parte técnica, como é que eu construí as camadas, como é que... Daí a ideia, quando eu falo em camadas, deles trabalharem cada fase da gravura em metal, fazer um vídeo, é exatamente essa, porque como eu trabalhei camadas para fazer as imagens, eu acho que dá uma boa associação disso também para gravura em metal. E eu comecei a escrever sobre como é que as camadas foram sobrepondo, o que foi acontecendo, o que eu fui pensando, o que eu não fui pensando, barará, barará, barará. As pessoas que viram isso falam, bom, isso tem que se transformar num livro. Então, estou eu agora revendo, escrevendo esse livro e vamos começar daqui a pouco a juntar o texto com as imagens para ficar alguma coisa bem interessante. Quando eu comecei a pensar em usar as paredes externas da Unives, eu pensei em termos de camadas. A camada do chão subindo com as várias camadas até elas se transformarem na imagem final, né? Como isso não vai acontecer, a gente vai fazer um desenho animado e fazer um mini-doc com isso. Um desenho onde eu parto do chão e vou criando com as camadas as imagens, falas, pedaços, seja lá, não sabemos ainda como é que a gente vai fazer. Então, nesse momento, eu estou envolvida nessas 3 coisas, tá? A equipe está separada, trabalhando as coisas do Bené Fonteles, e eu estou organizando material para que depois possa fazer a exposição, se for o caso, tá? de parede, um pequeno vídeo de galeria, um mini-doc que possa partir como curta para qualquer lugar, e que mais? Que mais? Sei lá, enfim. Então, eu acho assim, então eu estou caminhando nesse meu projeto, tá? Vai ser demorado, ele é custoso no sentido de revendo o diário, eu estou juntando a minha vida, a vivência dos meus pais, da minha mãe, que também se foi evacuada do lugar onde ela morava, da perda de cidadania. Eu estou revendo os meus assuntos familiares com um assunto tão complicado como é essa questão que foi de um genocídio. E vendo ao meu redor que o mundo continua igual, não é? A gente está vendo verdadeiros absurdos, verdadeiras invasões de áreas que não pertencem às pessoas, né, aos países, não é? Então, a moeda dinheiro continua sendo a grande vilã desse mundo, não é? Mas, enfim, eu estou fazendo tudo isso e abrindo o ateliê para que quem quiser vir trabalhar aqui está disponível. Puxa, deixa eu as imagens, levanta. Estou impressionado com sua atividade, viu, Helena? Puxa, agora você apresentando todo esse panorama, a coisa fica mais complexa, assim, sabe? Mas também é impossível imaginar você sem fazer isso, sabe? Porque a sua inquietação sempre foi muito grande.
parece que intensificou agora. Não sei se é impressão minha, sabe? Mas Agora só eu e essa, sozinha. Então eu posso, eu tenho 24 horas só minhas. Uhum. E será que depois de passar as imagens você consegue dar uma rodada no seu ateliê? Ô, Jorge, Oi? ainda tem as imagens aqui do PowerPoint e a última pergunta do Alan, acho que ela respondeu, não sei se ele queria fazer algum comentário. Não, a última pergunta já foi respondida, então acho que não tem necessidade de Não. perguntar. Eu queria. Tá bom, obrigada, Alan. Queria saber com a Helena, que ainda tenho aqui algumas imagens para serem projetadas. Se ela quer fazer algum comentário que eu passe, ela vai comentando. Só levanta para eu te mostrar Auschwitz. Tá. Aqui é o ateliê antes Aqui nem falei do Sérgio Fingerman, mas não sei que horas são, gente. São 5 para as 11. Dá tempo. Então, aqui era o ateliê antes da reforma. Aqui, quando eu voltei a trabalhar, eu fiz uma mentoria com o Sérgio Fingerman, porque eu não tinha condições de voltar a trabalhar. E qual foi a minha proposta? Eu imprimi um formigueiro em papel japonês, piquei e fiz 6 telas, cada uma exatamente com os mesmos papéis, só que mudando de posição. Olha eles aqui. Eu queria perguntar mais sobre quando você foi monitora da FAIGA, porque a gente estava até comentando de buscar um material assim da época que a FAIGA trabalhou lá na UFMG, uma época, acho que foi alguma coisa assim, ela teve uma passagem lá na UFMG e talvez seja por isso que lá tem algumas gravuras assim nas paredes, assim, acompanha sempre o imaginário da gente quando a gente está na faculdade, assim. Mas queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação que você teve com ela. Foi, assim, amorosíssima, amorosíssima, amorosíssima. Assim, ela, os livros dela, eu passei a ler os livros, passei a acompanhar. Eu dei muito tempo aula, mas eu me orientei muito pelo pensamento dela, que me tocou profundamente. Então, como foi? Então, foi um curso de uma semana que ela ficou aqui, foi um grande evento na área de artes, e ela deu uma parte mais teórica, ela chegou a fazer leituras de portfólio, não leitura propriamente de pegar um portfólio inteiro, mas assim, comentar trabalhos que estavam sendo mostrados, expostos, tá? E sempre muito... essas pessoas muito especiais que conseguem juntar conhecimento com delicadeza, com profundo respeito ao próximo. Então, ela, Atos, são pessoas assim, o Sérgio Fingerman. Então, são pessoas que têm uma habilidade. Eu falo desses 3 porque é com eles que eu convivi, assim, no dia a dia de troca de trabalho, de comércio. Ai, que bom. Aqui é a sala onde eu fico, tá? Eu fico nesta sala. Eu vou fazer assim, quer ver? Aqui, olha aqui. Estão na parede aqueles quadros que vocês viram, as telas, elas estão em produção. Aqui, que é o lugar onde eu trabalho. Aqui. Aqui. Da ponta de lá é melhor do que da ponta de cá? Tá bom. Dá para ver? Deu para ver bem? Deu? Tá. Sim. Sim. Aqui a gente tem o tanque e daqui a pouco a gente tem uma copinha, uma pequena copinha aqui. Aqui, então, isso aqui tudo é novo, era um depósito. Aqui é a sala onde eu tenho os trabalhos meus na parede, mas não precisam de ser necessariamente meus o tempo todo, mas nesse momento está meio desmontado, são meus, tá?
Aqui, nós vamos dar aula de Photoshop para artista. Então, nós fizemos essa mesa, ela tem, está vendo essa divisão de, não sei se está sendo, dá para ver bem, essa divisão de vidro, para que as pessoas possam ficar lado a lado, mas, ao mesmo tempo, elas estão protegidas com o vidro, né? Aqui foi uma das primeiras experiências que eu fiz antes de ir para a Polônia. Eu tinha fotografado a calçada na frente da minha casa e trabalhado no Photoshop. Aqui é a mesma coisa. Aqui, olha aqui, fios. Fios, gente, o que eu fiz de fios? Aqui, uma fralda desfiada. Não sei se você vai falar. Quer que eu vá segurando ou tá tranquilo? Não, acho que eu vou caminhando aqui. Aqui, fios também, olha, eu tive uma temporada de fios que foi uma coisa terrível. Fios, terra. Mostra a coleta da... Aqui, eu vou usar tudo isso que vocês estão vendo sobre a mesa, essas coletas de fungos, de cascas, no meu trabalho atual. Aqui, ainda fios. Eu estou mostrando fios, de tanto que vocês falaram de fios, tá? Assim, houve uma curiosidade de fios. Aqui, fios. Né? Gosto de fios. Aqui desce a tela quando a gente precisa. Aqui eu estou no mezanino, então eu vou descer. Deixa eu ver. Então, a vista daqui de cima é essa. Aqui são gravuras ainda da época que de 94, essas gravuras. Essas não saem dessa parede. Aqui mais fios, não sei se dá para ver. Vou ver se eu viro aqui, não sei se vai ficar bom, tá? Esse trabalho que está aqui embaixo, eu imprimi ontem. Deixa eu ver, vou descer. Então, ela é assim. Vou descer. Aqui, queridíssimas, das primeiras gravuras que eu fiz. Eu acho que eu estou sem sair da rede, não, já voltei para a rede. Aqui, essa daqui. Aqui, acho que é um dos primeiros trabalhos que eu fiz com fios. Ele é enorme, 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 é dificílimo da gente conseguir. Aqui, olha, aqui eu abro aqui essas portas, tenho esses jardins, tá? Todo o ateliê é rodeado na parte de baixo de jardins. Olha que bonito que isso é. Que delícia. Olha, Helena, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Aqui é uma reserva técnica, não posso subir com isso por conta do peso. Olha como é que ele é. Lá fora eu tenho um tanque, depósito de bicicleta, que não faz parte.
E aqui é um trabalho de fotografia, trabalhado no Photoshop. Eu imprimi ontem e eu fiz um desenho sobre ele. Não sei se a gente consegue. Vai dar? Dá para ver? Dá para ver? Sim. Vocês estão vendo? Tá. Então, eu fiz um desenho sobre a fotografia. Que maravilha, hein? Muito obrigado por abrir esse espaço para nós. Eu sempre fiquei curioso, eu via por partes, nunca o ateliê inteiro, assim. Mas muito lindo. Mesmo, você nunca... Fala para ele que eu já estou indo. Eu acho que nós temos o seu tempo, né? Deu o seu horário. Vamos agradecer. Olha, foi um enorme prazer estar com vocês. Eu espero que, se o que precisar de informação, o que esse ateliê puder tiver que possa ser interessante, podem me pedir, tá bom? Muito obrigada, Helena. Fica aqui, Helena, além do agradecimento, o convite para você conhecer o ateliê nosso da FMG também, que é bastante simpático. Assim que vocês estiverem presenciais, irei. Por favor. Certeza. Helena, querida, muito obrigado novamente. Muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso estar contigo. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Um abraço carinhosíssimo a todos. Tchau, tchau. Um abraço, Helena. Obrigado. Tchau. Tchau.